Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carla Nogueira do blog Expedição Andando Por Aí e todas as quintas-feiras eu venho aqui no nosso canal do YouTube contar alguma história que a gente viveu nesses últimos 10 anos. E a história de hoje eu vou falar um pouquinho sobre tromba d'água. Você sabe o que é? Já passou por alguma? Bora lá pro vídeo de hoje? Em fevereiro de 2015, faz bastante tempo, a gente estava no Rio de Janeiro, na região de Mauá mais ou menos, e fomos fazer uma visita numa cachoeira chamada Cachoeira do Alcantilado. Essa cachoeira é bem famosa por lá, tem uma queda d'água muito bonita e fica dentro de um sítio particular onde você paga a entrada e faz um roteiro de 9 cachoeiras até chegar ao Alcantilado, que é a última e a mais bonita de todas. Nós chegamos lá numa manhã, junto com um guia e outro pessoal do grupo. Só que a gente percebeu no início da trilha que o tempo estava fechando, principalmente para o lado da cabeceira do rio Alcantilado, que é o nome da cachoeira. Mesmo assim, a gente decidiu continuar com a nossa caminhada. É mais ou menos 1,5 km da entrada do sítio até a Cachoeira Alcantilado, sempre subida e com lindas quedas d'água. Como a gente estava num grupo de 3 casais e os outros 2 casais queriam mais curtir as cachoeiras lá de baixo, não faziam muita questão de subir até o Alcantilado, eu e o Hélio a gente conversou com o guia e a gente decidiu tocar para cima, mesmo sem guia, só nós dois, já que a trilha era bem demarcada e bem facinho de chegar lá em cima. A gente já conhecia o guia, a gente já estava com ele há 4 dias, ele já tinha guiado a gente por outros lugares lá na região, então ele sabia da nossa experiência de trilhas, então foi tranquilo, ele liberou a gente numa boa. Acontece que quando a gente estava entre a 6ª e a 7ª cachoeira, a chuva começou. Lembrando que a gente atravessou o rio várias vezes para chegar até esse ponto. E quando a gente estava entre a 6ª e a 7ª cachoeira, a chuva começou com raios bem forte e a gente percebeu que o rio estava mudando um pouquinho a sua coloração. De translúcido, cristalina água, ela estava ficando levemente turva. E eu também percebi que estava descendo algumas folhas secas, alguns gravetos, diferente de minutos antes que estava só água cristalina. Quando a gente chegou na 7ª cachoeira, havia uma placa dizendo Toca do Penhasco e a gente resolveu se abrigar ali dentro para esperar essa chuva passar. A Toca do Penhasco tem uma cachoeira que fica no fundo dela e a gente estava então bem próximo à queda d'água e a gente percebeu que apesar da chuva, apesar dos raios, dos trovões, a gente ouviu um som muito forte que era a água caindo na cachoeira. E não deu 10 segundos, a gente já começou a ver a água vir uma coloração 100% barrenta, trazendo nas primeiras levas muita folha seca, muito galho seco, e eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, mas estávamos 100% abrigados. À nossa frente tinha um guarda-corpo de metal e cada raio que dava eu só imaginava aquele metal atraindo o raio. Nós ficamos exatamente 1 hora dentro da toca, esperando essa chuva passar e observando o nível do rio, subindo cada vez mais. O rio aumentou cerca de 3 vezes o seu volume. Depois de 1 horinha, a chuva passou e a gente decidiu chegar até a Cachoeira Alcantilado, que era o ponto final, que era a 9ª cachoeira. A gente também decidiu continuar até a cachoeira lá em cima, porque a gente sabia que se voltasse, entre a 6ª e a 7ª cachoeira, a gente ia ter que atravessar o rio e com o volume da água daquele jeito a gente não ia conseguir, então a gente ia ter que esperar um pouco mais. Estávamos tranquilos, então resolvemos ir até a cachoeira final, Alcantilado. Gente, que imagem linda, que cachoeira linda, ensurdecedor. O Hélio estava do meu lado, eu tinha que gritar para falar com ele de tanto que era o volume de água caindo. A gente não se aproximou muito porque a gente ainda estava com um pouco de medo, mas a queda d'água foi maravilhosa. A tromba d'água ou cabeça d'água, que é o nome certo, cabeça d'água, a gente que tem costume de falar tromba d'água, ela é muito frequente aqui no Brasil, principalmente no verão e no final de tarde, que são aquelas chuvas mais torrenciais que a gente tem. Então toma muito cuidado quando você estiver fazendo uma visita numa cachoeira no final da tarde, fica sempre de olho na meteorologia ou mesmo de olho aonde fica a cabeceira do rio, porque muitas vezes não precisa chover onde você está para vir uma tromba d'água. Essa tromba d'água ela pode estar vindo através de uma chuva que choveu lá na cabeceira do rio, lá no começo do rio, e ela está vindo carregando todas as coisas, detritos, folhas secas, pedras, barro, muito barro. Então prestar muita atenção na cabeceira do rio, na direção onde fica
fica a nascente do rio, para ver se você não vai ser surpreendido por uma tromba d'água. Outra coisa que você também pode despertar que está vindo uma tromba d'água é pelo som. O som da queda d'água é muito forte, principalmente quanto maior a queda, maior o som, maior o barulho faz quando essa água cai. Então, se você ficar atento ao som, ver que o som começou a mudar vindo lá de cima da cabeceira do rio, preste atenção, saia do lugar. Depois desse incidente que aconteceu em 2015, eu sempre tomei muito mais cuidado na hora de me banhar em alguma cachoeira. Pode ser até um toque que eu fiquei, mas agora toda vez que eu vou numa cachoeira, eu presto muita atenção nas rotas de fuga caso o nível da água suba rapidamente. Então eu observo as margens, qual é o lado que eu posso subir, qual é o lado que eu consigo em poucos metros chegar num nível bem mais alto do que o nível do rio. Eu sempre fico pensando nisso, eu tô tomando banho na cachoeira e olhando ao redor para ver as minhas rotas de fuga. Eu faço a mesma coisa quando eu vou acampar em algum vale lá no Peru, lá na Argentina, aonde eu sei que pode vir uma avalanche de água, já que no Peru quase todos os vales têm uma lagoa que fica numa altitude maior e que se ela desmoronar, ela vai vir com água e pedras e gelo para o fundo do vale. Então eu sempre fico pensando, para onde que eu vou fugir? O Hélio até morre de rir da minha cara. Ele falou, já tá procurando um local de fuga? Eu falei, já. Porque realmente eu penso nisso. É coisa de louco? Mas é o que eu faço, é o que eu me sinto segura fazendo isso. Outra coisa que eu faço também, quando eu tô numa cachoeira, eu sempre... Essa é engraçada. Eu sempre observo uma pedra e o nível da água onde ela tá. E eu marco, a água tá batendo naquele buraquinho da pedra. E volta e meia eu dou uma olhada pra lá, pra ver se o nível tá o mesmo. Porque eu tenho medo que o nível suba e eu não perceba e venha a tromba d'água e, sei lá, pode acontecer uma coisa pior. Outra coisa que eu faço, eu não gosto de tomar banho em canyons, né? Porque, você imagina, né? O canyon é dois paredões e pra onde eu vou fugir, né? Então toda vez que eu tô num canyon, andando dentro de um canyon, isso aconteceu no Vale do Pati, isso aconteceu em Santa Catarina, quando a gente vai fazer a trilha do Rio do Boi. Toda vez que eu vou andar no canyon, eu presto muita atenção, fico muito mais apreensiva, porque, como eu falei, eu não tenho uma rota de fuga muito segura. Mas você sempre tomando esses cuidados e sempre prestando atenção na cabeceira do rio, para onde fica a cabeceira do rio, se o tempo tá bom ou não, eu acho que fica mais seguro a gente se banhar em alguma cachoeira. Afinal, a gente tá na cachoeira para relaxar, né? Não para ficar pensando em rotas de fuga. Mas quem sofreu uma tromba d'água sabe que depois sempre fica essa lembrança na cabeça da gente. Quando descemos da cachoeira Alcantilado, na hora que a gente foi atravessar o rio, o nível já estava bem mais baixo, realmente muito rápido isso, aí sobe muito rápido e volta à normalidade muito rápido. O que não volta à normalidade é a cor da água, ela continua barrenta. E a gente foi fotografando lugares onde a gente já tinha passado e tem as fotinhos do antes e depois, que eu vou colocar agora. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa e se gostou, por favor, curta, inscreva-se no nosso canal se você gosta de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul, que assim que terminar essa quarentena a gente vai voltar a andar por aí, se Deus quiser. Não vai embora ainda não, vou deixar outros 2 vídeos para você continuar acompanhando a gente, tá sim de vídeo no canal para você assistir. E obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até, tchau, tchau!